Voltando com mais resultados aqui, eu separei os resultados de Priner, né, uma companhia focada em serviços, principalmente para óleo e gás, petroquímicas, e também separei de Trisul, também outra companhia, né, de construção civil. Então eu vou começar falando sobre Priner, acho que poucas pessoas conhecem, uma companhia que tem baixa liquidez, né, e tem poucos acionistas quando a gente olha em relação aos fundos, né, os buy sides, né, tem alguns que estão posicionados, mas muitos de pessoa física também, né. O que a gente vê ali, a companhia ela tem duas marcas, né, Priner Rental e Serviços Industriais, eles fizeram várias aquisições desde 2017, entre elas 2022, né, Britain Cash, Gemaia, que foi grande comentado nos últimos resultados, e agora nas três últimas aquisições Labtest, a Tresca e também a Soigel, agora em 2023, a companhia também fazendo essas aquisições, M&As pequenos, né, que conseguem comportar dentro do crescimento da companhia e focado realmente em serviços de maior valor agregado, que realmente a gente vai ver aí um crescimento de, né, tanto de ROI, né, de ROIC, receita, então a companhia realmente apresentando resultados, né, surpreendentes. Então a gente consegue observar que se a gente falar de um número ajustado, né, desconsiderando contratos pontuais da Gemaia, receita líquida de 710 milhões, crescendo, falando do ano fechado, 2022, EBITDA de 87 milhões, um ROIC de 14%, muito acima do que foi registrado em 2021, e esse ROIC deve continuar crescendo, considerando, né, esses novos contratos com essas novas adquiridas. Capex também chegando a 80 milhões, claro, crescente principalmente em relação às aquisições, mas a gente vai explicar um pouquinho, principalmente também relacionado ao crescimento de lucro líquido. Claro, né, o lucro líquido 25 milhões também impactado em relação, né, a despesa financeira, a gente sabe que tem esse impacto. Mas um ponto importante que a gente vê nas atividades dos investimentos da Priner, esse é um gráfico que a companhia colocou, que a gente vê medido pelo ROIC, né, retorno sobre capital investido, a gente consegue observar o ROIC contábil, né, chegando na casa de 24,7%, esse ajustado que eu falei para vocês em relação aos contratos da Gemaia, atingindo 14%, mas a gente consegue ver uma evolução desde o ano de 2021, né, um crescimento de ROIC, principalmente quando a gente consegue ver o Capex empregado aqui nessa barra em azul, e investimentos e aquisições, né, com os M&As, então, ou seja, isso vai incrementando o ROIC crescente em relação às últimas aquisições que eu falei na primeira apresentação da companhia. Tá? Então, no próximo slide a gente tem receita líquida por segmento, né? A gente sabe que a companhia é muito conhecida por óleo e gás, né? Serviços para óleo e gás, serviços para petroquímicos. Então, se a gente tem essas duas vertentes aqui, ou seja, quando a gente olha a receita líquida, 78 milhões petroquímicos, 72 milhões óleo e gás, praticamente tudo, mas a gente tem uma parte interessante também de mineração e outros que são setores ali de siderurgia, geração de energia, né? Papel e celulose e outros setores que a companhia atua também. Tá? Então, para quem não conhece. E aqui a gente tem o famoso G&A, né, as despesas gerais administrativas, né, claro que a gente observa o crescimento, né, principalmente em aquisições, né, também tem as sinergias, mas um ponto importante que a gente olha sobre a receita líquida, né, ou seja, o G&A em relação à receita líquida, a gente consegue observar uma diluição, né, ou seja, quarto trimestre 12,9, mas compara 2021, a gente olha 11,5 e agora 11,6, ou seja, praticamente ali não teve nenhum grande impacto negativo nesse sentido. Já pelo EBITDA, né, a gente vê tanto margem EBITDA crescente, né, então, ou seja, a companhia saindo desde 2017, né, com uma margem EBITDA de 2%, e agora, quando a gente está falando aqui principalmente de margem EBITDA contábil, quando a gente olha também, né, o EBITDA ajustado, né, já chegando num patamar agora, o quarto trimestre de 25 milhões, o ano fechado de 2022, 87 milhões. Então, se a gente vê incremento de margem, ou seja, a companhia tendo principalmente serviços, né, voltados a óleo e gás, petroquímica, celulose, com maior valor agregado, né, com essas aquisições principalmente acelerando o crescimento, a companhia conseguindo expandir margem, claro, também o seu EBITDA. Bom, aqui a gente tem lucro e margem líquida, né? Então a gente consegue observar essa relação, né, de 2021 para 2022, principalmente quando a gente consegue observar em relação à questão da despesa financeira. Então tiver uma queda do lucro líquido, consideravelmente, que a gente também observou em outras companhias, não só do setor, mas também em relação ao custo de capital mais alto.